notícia boa: o Reino Unido aprovou a vacina contra a Covid-19. Produzida pela Pfizer Biotech, essa é a primeira vacina autorizada no mundo. Firstly, we have to announce that today the first global emergency use authorization has been granted for a phase 3 clinical data-backed COVID-19 vaccine by the MHRA, the UK regulatory agency. We have started immediately the process of delivering our vaccine. I start with this one, delivering our vaccine, and we expect that the rollout of the vaccine in the UK will happen within the next couple of days. This vaccine has only been approved because those strict tests have been done and complied with. And everyone can be absolutely confident that no corners whatsoever have been cut. A vacinação no Reino Unido deve começar já na próxima semana. E essa vacina da Pfizer foi testada aqui no Brasil, mas o governo Jair Bolsonaro não fechou nenhum acordo para a compra dessa vacina. Hoje pela manhã, o ministro da Saúde esteve na comissão mista da Covid-19 no Senado e falou das dificuldades de comprar a vacina. Dá uma olhada. Queria deixar uma coisa clara. Ficou muito óbvio que são muito poucas as fabricantes que têm a quantidade e o cronograma de entrega efetivo para o nosso país. Quando a gente chega no final das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios. Os números são pífios. Números de grande quantidade realmente se reduz aí a 1, 2, 3 ideias. A maioria fica com números muito pequenos para o nosso país. Pois é, o Brasil ainda não tem um plano de vacinação, um plano nacional de vacinação. Ontem, o Ministério da Saúde revelou que esse plano ainda está em estudo. Nós só podemos efetivamente concluirmos o plano de vacinação quando tivermos uma vacina que esteja registrada na Anvisa e que tenhamos, portanto, os estudos de eficácia e de segurança para os diversos grupos populacionais da população brasileira. Pela análise que nós estamos fazendo junto com as diversas farmacêuticas que produzem as vacinas, a nossa perspectiva é que tenhamos uma capacidade de vacinar a população brasileira a partir do primeiro trimestre de 2021. E essa foi mais uma noite de terror no Brasil, desta vez no Pará. Pelo menos 20 homens invadiram a cidade de Cametá no final da noite de ontem. Eles roubaram 2 agências bancárias. As ruas estavam cheias, eles chegaram atirando, fizeram dezenas de reféns, que inclusive foram usados como escudo humano. E um deles morreu. Dá uma olhada nas imagens. Corre assalto, doido. Corre daí, pessoal, eles estão vindo pra cá, corre! Henrique, chegou um carro lá, na frente do Osório. Eles estão trazendo o refém aqui pro rumo da Extra Farma agora. Estão trazendo os reféns pra cá pro rumo da Extra Farma. Estão voltando pra praça aqui. A polícia é tudo peneirada aqui, muita onda. Tem um rapaz morto aí na praça. O rapaz parece que vendia açaí na feira. E o pessoal até cobriram ele lá. Muito tiro. Aí vamos com a viatura aqui. Os caras pegaram fuga já. O rapaz está morto ali na frente. Acho que é aqui que estamos mostrando no vídeo. Colocaram uma camisa na cabeça dele. Pegou um tiro na cabeça, certeiro. Vamos chamar agora para uma conversa o Plínio Teodoro, que é editor de política da revista Fórum. Oi, Plínio, tudo bem com você?
Oi, Thalita, boa tarde, pessoal que está acompanhando aqui o Bom para Todos na TVT. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa situação da pandemia no Brasil e no mundo. Ao mesmo tempo que a gente ouve, então, que o Reino Unido vai começar a vacinação já na semana que vem, aqui no Brasil há um completo despreparo para que essa vacinação seja feita. E daí o ministro da Saúde fala em que os laboratórios não têm quantidades para oferecer aqui para o Brasil, mas o fato é que o Brasil também não ingressou em consórcios internacionais que lá no princípio da pandemia apostaram nessas vacinas, apostaram no sucesso dessas vacinas e já compraram doses. Então, assim, o Brasil está muito atrasado em relação a tudo, a todo esse processo, né? Para começar, né, Thalita, a gente vê que não existe vontade política. Isso presume de uma vontade política. Essa é a grande questão. A gente vê o que está acontecendo, por exemplo, no Reino Unido, né? Depois de um choque muito grande, né, do próprio Boris Johnson, que foi internado com Covid, o próprio discurso dele se alterou. Aqui no Brasil, essa semana teve um caso, inclusive, que a gente noticiou no fórum, daquele encontro bilateral lá em Itaipu, né, do governo brasileiro com o governo paraguaio, e uma das fotos que foi divulgada pelo Marco Feliciano é de um coquetel, um evento interno, onde ninguém, apenas uma pessoa, provavelmente uma pessoa que estava trabalhando, que estava bem no fundo, que saiu na foto, usava máscara, né? Então, isso é uma premissa do governo. O Bolsonaro sempre apostou nessa história de contaminação, né? Da imunização pelo rebanho, que é contaminar a maioria da população, para que a população adquira aí a resposta ao coronavírus, mas a gente vê que isso não funciona. A maioria dos países não funciona. A gente está entrando na segunda onda, que, pelo que a gente está vendo, ela é mais agressiva que a primeira. A gente tem visto mais pessoas, pelo menos assim, no meio que a gente conhece, assim, mais pessoas sendo atingidas, né? E a gente vê que não existe um despreparo total. Esse ministro da Saúde, há quanto tempo ele não aparecia, né? Ele apareceu hoje no Congresso para falar coisas que foram mandadas pelo Bolsonaro, basicamente, né? De que tem essa questão da vacina, que ele protelou, mais uma vez, de um plano de imunização, e também em relação a qualquer planejamento para uma segunda onda. A gente está vivendo uma segunda onda, boa parte da estrutura de atendimento dos pacientes foi desmontada depois da primeira onda, e a gente sabe que existe dinheiro, inclusive, parado dentro do próprio Ministério da Saúde, que não foi usado nem mesmo para ser enviado para as unidades básicas de saúde no atendimento à Covid. Então, a gente vê que existe, não é uma falha, é um plano de governo diante da pandemia que o Bolsonaro segue acreditando que é uma gripezinha, né? Sim. Sempre que a gente fala do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, a gente lembra que o Reino Unido também tem um sistema bem parecido, né? E agora o Reino Unido tem esse plano de vacinação, que deve ser um plano bem estruturado, porque é isso, você tem que fazer uma logística de atendimento da população de um país todo. E aqui no Brasil, a gente ouve agora o secretário de Vigilância falando que há estudos, então, mais uma vez, tudo muito atrasado, não há esse plano de vacinação, não se sabe nem que vacina que vai ser comprada, né? Então, é um despreparo, é uma falta de vontade política, como você aponta, e quem vai acabar sofrendo é a gente, a população, que vai continuar se contaminando, e com previsão dessa vacinação acontecer, conforme ele mesmo disse, no segundo trimestre do ano que vem, mas isso para essas primeiras populações mais vulneráveis, né, que correm maior risco. Para a população toda, não sei nem se isso acontece em 2021. E é interessante que se a gente for pegar segundo trimestre de 2021, a gente vai entrar novamente naquele clima mais frio, que é o que está acontecendo, por exemplo, na Europa, né? Por que houve um avanço e uma nova onda de Covid lá? Muito por causa da entrada do inverno no hemisfério norte, né? Então, a gente está vendo isso acontecer lá e a gente vai, mais uma vez, né, esperar que isso aconteça aqui para ter qualquer tipo de ação. Eu, sinceramente, né, Thalita, eu não acredito em nenhum tipo de ação. Na verdade, é o que eu falei, existe um projeto político, um plano de governo de
de nação diante da pandemia. O que o Bolsonaro quer é que, assim, as pessoas... É bem aquilo que ele fala, né? Alguns vão ter que morrer para que a gente siga a vida adiante. É isso que ele está querendo. Inclusive, assim, tudo que foi feito, em grande parte, pelo Congresso, desde a destinação de um orçamento de guerra, a gente vê que não está sendo usado. A gente vê vacinas, né? O próprio ministro falou que eles vão dar uma nova validade a vacinas, a testes, né? Que nem foram fabricados no Brasil e que estão se perdendo justamente pela questão da validade. O que o governo vai fazer? Vai dar uma nova validade a testes que eles nem tinham conhecimento, né? Nem tinham divulgado que tinham esses testes, inclusive aqui em São Paulo, onde que houve o maior pico e poderia ter sido usado, por exemplo, para uma testagem em massa, né? Sim. Mas tem toda essa birrinha política, né, com o governador aqui do estado também, então é isso, não vão se ajudar e quem sofre mais uma vez é a população. Já que eu falei sobre São Paulo, inclusive, essa semana Dória anunciou essa regressão, né, do estado da fase laranja para a fase amarela, com horários mais restritos em alguns lugares, e daí ele falou sobre o momento político dessa regressão de fase. Foi logo depois do segundo turno em que Bruno Covas ganhou na capital paulista. Vocês chegaram a fazer uma análise em relação a isso na Fórum? Vocês viram como uma decisão mais política, o fato de ter esperado passar esse segundo turno para anunciar, então, essa regressão de fase? Isso fica claro, Thalita, para a gente, né? Fica claro na entrevista que o Dória deu hoje na Folha de São Paulo, por exemplo. Ele já se coloca como a pessoa mais preparada, que reúne todos os atributos para liderar aí uma frente de centro-direita com vistas a enfrentar o Bolsonaro em 2022. Lógico que teve uma conotação. Não é de um dia para o outro, não foi nem de um dia para o outro, né? Se a gente for ver o intervalo, o resultado das eleições saiu por volta das 6h30, 7 horas do domingo. Na segunda-feira de manhã, já foi vazado, inclusive, a gente sabe como é que funciona esse vazado, é uma coisa proposital, de que na coletiva, mais ou menos na hora do almoço, que eles sempre dão, por volta do meio-dia, 13h, já iam falar dessa questão da volta para a fase amarela. Então, claramente, a gente vê uma orquestração, né? Porque a gente sabe, se tivesse feito esse anúncio antes, por exemplo, na sexta-feira, ou na quinta-feira, ou uma semana antes, que com certeza eles já tinham esses números, eu tenho fonte dentro da Secretaria de Saúde, eles já sabiam disso, né? Então, isso com certeza ia impactar na questão eleitoral. E a gente viu que o final desse segundo turno aqui em São Paulo, o Bruno Covas usou e abusou da máquina, né? Não só da máquina municipal, mas da máquina estadual também, né? Desde distribuição de cestas básicas, a gente recebeu diversos relatos de diversos setores do aparato público municipal de pressão sobre o funcionalismo, de pessoas sendo demitidas, de reuniões com mantenedores de creches. Então, você vê que foi nos bastidores aí, essa eleição foi um jogo muito sujo aqui em São Paulo, embora aparentemente, né, o Bruno Covas tenha tido uma postura de bom moço, principalmente nos debates, né, Thalita? Perfeito. Vamos falar também sobre essa situação dos assaltos. Ontem a gente viu, então, Criciúma sendo atacada por homens armados, grosso calibre, tudo muito bem orquestrado, e daí hoje foi Cametá, no Pará. Também é uma operação muito parecida. E muita gente apontando, muitos analistas apontando como, inclusive, o governo Bolsonaro facilita, de certa forma, essas ações, quando libera porte de arma, quando acaba com rastreio de munição. Então, é uma situação bastante preocupante e que pode continuar acontecendo. Tem gente chamando de novo cangaço, né, por conta do que aconteceu em 2011 nas cidades do Nordeste ali, que foram vários ataques como esse. E agora, em um curto espaço de tempo, a gente já viu 2. O que isso aponta, Plínio? A gente fez um levantamento desde o fim de 2018 para cá. Esse foi a nona ação
muito parecida que existe, né? Essa ação de quadrilhas fortemente armadas no interior, que fazem esse clima de terror e vão, a gente pode sempre notar que eles vão direto no Banco do Brasil, que é no interior, onde é recolhido toda a movimentação bancária dos outros bancos, fica no caixa do Banco do Brasil, né? Então, a gente vê que existe toda essa orquestração. E uma coisa interessante, você estava falando dessa questão dessas portarias, por exemplo, que foram revogadas pelo próprio Bolsonaro para facilitar o porte de armas pelos caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs, né? Portarias, inclusive, que foram colocadas a pedido do Ministério Público, depois da investigação do assassinato da Marielle, para o Exército colocar para facilitar o rastreamento dessas armas de grosso calibre. E o Bolsonaro vetou isso, né? Na verdade, assim, ele fez uma interferência no poder que não era dele, dentro da próprio Exército, né? Para derrubar isso aí. E uma questão interessante, Thalita, que as pessoas muitas vezes não analisam, é que, assim, qual que é o grande mote desse governo, né? Qual que é quem que é o grande lobista da indústria de armas dentro do governo hoje, né? É o Eduardo Bolsonaro. E você só tem uma propagação de milícias privadas, que é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Quando a segurança pública falha. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo a criação de um clima de terror na população para justificar, e eles vão usar para justificar a liberação das armas, né? E isso favorece o quê? As milícias privadas, né? Quem tem dinheiro paga por segurança e quem não tem vai tomar tiro. Essa é a verdade. É o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Pouco se fala disso, mas hoje em dia a maioria do sistema de segurança dos Estados Unidos é privado, e é isso que eles querem importar para cá. Essa questão de se falar, mas se tivesse uma arma, a população poderia reagir. Agora eu pergunto, né, como ia reagir em Criciúma, por exemplo? Imagina uma pessoa saindo com 38, com uma arma de um calibre pequeno, e dando um tiro em pessoas que estavam com metralhadoras armadas dentro de carros, estavam com bazuca no ombro. Né? Imagina a tragédia que poderia ser se um maluco saísse atirando nesses caras, né? Então, é isso que está se criando. Está se criando, na verdade, um novo faroeste patrocinado pelas ações desse governo, né, Thalita? Exatamente. Eu vi essa discussão nas redes sobre se a população estivesse armada, isso não aconteceria. Mas é como você disse, a população armada seria o quê? Uma pessoa com 38 vai lá na rua enfrentar esses assaltantes fortemente armados, com munição, com armamento capaz de derrubar helicóptero? Não é possível. O pessoal que entende estava dizendo, o certo a fazer é você ir para casa, se trancar em casa e deitar no chão, abaixar, porque realmente, se você tá ouvindo esse monte de tiro, você se abaixa e fica lá quietinho. Ninguém vai tentar enfrentar, porque não é momento para isso. Plínio, muito obrigada pela participação. Um beijo grande para você. Sempre um prazer conversar com você e te receber por aqui. E até uma próxima. Obrigado, Thalita. Obrigado, pessoal da TVT, que está sempre acompanhando aqui. Eu estou sempre acompanhando também, né? E eu agradeço aí mais uma vez a participação. É sempre um prazer estar com vocês aqui.